Valdec Carneiro, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, deputado capitão Paulo Teixeira, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que hoje farei um pronunciamento que é um conjunto de notas, um conjunto de registros que quero aqui fazer dentro do meu tempo. E o primeiro deles, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, o primeiro deles é sobre esta nova ameaça que paira sobre a Cobal, na cidade do Rio de Janeiro. Uma nova ameaça que paira sobre a Cobal, Cobal-Maitá e também Cobal-Leblon, tendo em vista as movimentações recentemente feitas pela CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, que parece querer, dar uma outra direção, um outro sentido a esses espaços, sobretudo do Maitá, mas falo dos dois, que são espaços que cumprem um papel econômico, social e cultural, nestes lugares e que, portanto, precisam ser defendidos e preservados. A Cobal do Maitá é um espaço que sintetiza, como outros no Rio de Janeiro, aquilo que a gente poderia chamar de alma carioca. Então, eu estou muito preocupado. O nosso mandato fez contato com a senhora Regina Célia Santos, que é superintendente da CONAB no Rio de Janeiro. Também fez contato com a Milene Bedran, que representa lá a Associação dos Empreendedores, que o Luiz Paulo conhece. A CONAB acabou de soltar uma nota agora, dizendo que não é nada disso, que a intenção não é essa, mas eu acho que nós devemos ficar vigilantes. Já tivemos uma iniciativa importante na Casa de tombamento daquele espaço, que foi um reconhecimento público, histórico, cultural daquelas dependências, daquelas estruturas que compõem, que integram a Cobal do Maitá, mas agora nós estamos falando de um risco concreto de interrupção das atividades empreendedoras ali desenvolvidas e com tudo que representa a Cobal. Portanto, quero aqui publicamente fazer esta menção para dar visibilidade à pauta, dizer que nosso mandato está solidário a esta luta, tenho certeza que outros mandatos igualmente estarão. O Rio de Janeiro não pode prescindir nem da Cobal do Leblon e muito menos da Cobal do Maitá. É a primeira nota, o primeiro registro que quero fazer. A segunda nota e o segundo registro que quero fazer, tenho aqui em mãos a emenda constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020, promulgada pelo Congresso Nacional, e é a emenda do novo Fundeb. Eu quero, sem entrar em detalhes, porque já discorri tantas vezes sobre o Fundeb aqui, mas falar da importância simbólica, histórica deste documento, deste dispositivo, agora sim, desse dispositivo constitucional permanente e que pode representar, dependendo da forma como governo federal, governos estaduais, governo distrital e governos municipais gerirem a educação pública básica. Eu quero dizer que o Fundeb, como um fundo permanente, como um fundo que tem compromisso, inclusive com uma vinculação mínima de 70% de seus recursos, com a valorização dos profissionais da educação, com aumento progressivo. Ainda não é, Luiz Paulo, aquilo que a gente queria, mas ainda assim eu não quero fazer pouco caso do aumento progressivo da contribuição da União, da participação da União na composição do fundo, que hoje são de míseros 10% do conjunto do fundo e que chegarão a 23% até 2026. Portanto, quero aqui fazer esse registro, mencionar também que no âmbito do Fundeb ficou consignada na emenda constitucional aquela menção muito importante ao custo aluno qualidade, ao CAC, que é o dispositivo de
monitoramento dos investimentos feitos com recursos do Fundeb na qualidade da escola. O Brasil, embora ainda não tenha completado, mas avançou muito na garantia do acesso ao ensino fundamental, às crianças na faixa de 6 aos 14 anos. Precisa melhorar muito, vem avançando aos tropeções em relação ao ensino médio, mas ainda assim o desafio da qualidade é da mais absoluta urgência e importância. E o CAC é um dispositivo que permite fazer uma espécie de rastreamento dos recursos que são investidos e que têm origem no Fundeb em ações que tenham repercussão direta na qualidade da escola. É a biblioteca, é o laboratório, é a oficina de arte, ou seja, é preciso circunscrever, definir quais são as despesas que serão rastreadas e monitoradas pelo CAC. Isso dá transparência e bota, como eu costumo dizer, o guizo no pescoço dos gestores. Ou seja, estão gastando com o Fundeb, ok, mas estão gastando com o Fundeb de modo a repercutir positivamente na qualidade da escola. Isso é fundamental. Então, eu queria ressaltar essa segunda nota, esse é o segundo registro que faço, e eu quero, portanto, fazer menção à emenda constitucional 108 de 2020, que se inscreve agora na história da educação brasileira, um marco importante das políticas de financiamento público da educação básica. Aliás, lembrando, só para a educação pública básica houve uma tentativa de canalizar esses recursos também para o setor privado, não era cabível, assim como não era cabível desviar recursos do Fundeb para o programa assistencial Renda Brasil, como queria o ministro Paulo Guedes. O Fundeb é para a educação pública básica e ele assim se manteve com na emenda constitucional 108 de 2020. Terceira nota que quero fazer, deputado Luiz Paulo, eu quero também, deputado Capitão Paulo Teixeira, presidente aqui do expediente final, eu quero também me somar à manifestação feita há pouco, ainda durante a ordem do dia, pela deputada Renata Souza, quando fez referência de forma crítica e indignada, e a crítica e a indignação cabiam, né, em relação a esta matéria que tratou a Maré como um bunker de criminosos ou de bandidos. A Maré, sob a argumentação de que há cerca de 240 foragidos no Complexo da Maré. Quero lembrar que o Complexo da Maré é um complexo que reúne 17 favelas, com 140 mil moradores. Só de escolas tem mais de 40, são 44 escolas em funcionamento no Complexo da Maré. Então, eu quero aqui me solidarizar, endossar as palavras da Renata, enfim, desagravar milhares, dezenas de milhares de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, pais e mães de família, profissionais, estudantes, artistas, enfim, trabalhadores de todos os setores que buscam levar sua vida dignamente, morando, vivendo, criando filhos no Complexo da Maré e, portanto, refutar essa matéria que teve a infeliz forma de retratar essa comunidade, mas isso, por outro lado, tem aí uma presença de um preconceito incrustado na sociedade, né? Essa manchete não é um descuido, e nem é que os jornalistas pensem isso, né? Não é que os jornalistas sejam necessariamente preconceituosos a esse ponto, mas, de certa maneira, incorporaram essa disposição, né, de ver essas favelas, ver essas áreas populares, ver esses territórios periféricos como a prioristicamente sendo referência do crime, sendo referência de ilegalidade, sendo referência de bandidos e criminosos. Então, eu quero aqui dizer que essa manchete merece uma análise porque esse preconceito se manifesta em casas parlamentares, se manifesta em sessões plenárias, quando, inclusive, deputadas de origem popular são sempre tratadas de maneira, sempre não diria, exagero, mas algumas vezes ou até frequentemente tratadas, né, de forma duvidosa, com ilações, com questionamentos, com frases de meio teor, com frases semiditas, né, que associam, né, essas pessoas necessariamente a algum vínculo, alguma irmandade, alguma compactuação
com o crime. Então, eu quero aqui me solidarizar com a comunidade da Maré. Aqui eu me lembro que a Renata mencionou o Renê, que eu também conheço, Renê Silva, do Voz das Comunidades, mas eu quero saudar, sobretudo, com uma referência que tenho naquela comunidade de trabalho, de articulação orgânica daquelas populações, a Eliana Souza, que dirige a ONG Redes da Maré, um dos espaços mais bem-sucedidos de promoção da cidadania e de formação humana que nós temos na cidade do Rio de Janeiro. Então, é o registro que faço, é o terceiro registro que faço. O quarto registro que quero fazer é que, deputado Luiz Paulo, eu e Vossa Excelência fizemos uma breve pontuação no PL 620 de 2019, deputado André Siciliano, que não imaginávamos, fomos os dois primeiros a falar, não imaginávamos que a discussão avançasse. Nós temos debatido esse tema há anos no Parlamento Fluminense e realmente o projeto do André é um projeto que reabre um debate importante, na medida em que oferece uma alternativa baseada nos recursos de royalties para dar lastro financeiro ao pagamento da dívida contraída pelo Rio de Janeiro junto ao banco BNP Paribas. É claro que a preocupação que nós temos também, e no debate isso apareceu, acho que foi na intervenção do Flávio, com o movimento mesmo dessas operações de antecipação de royalties, que tanto prejuízo, né, causaram aos cofres públicos, ao erário, né, às finanças públicas do Rio de Janeiro. Então, talvez fosse importante, e é possível que as emendas tenham dado conta disso, nós mesmos emendamos, que qualquer outra forma de antecipação de royalties, Luiz Paulo, que venha a ser autorizada, tem que ter uma destinação específica para o Rio Previdência, não pode ter outro destino. De qualquer maneira, o debate que o André abre com esse projeto é muito importante. Eu, inclusive, saúdo a posição declinada hoje na sessão plenária pelo presidente da LERJ em relação a SEDAI, seja na captação, seja no tratamento, seja na distribuição, a sua compreensão, a compreensão do presidente da Casa, de que ela deve permanecer pública. Agora, evidentemente, a defesa de uma SEDAI pública, estatal e indivisível não tem nada a ver com imobilismo e não tem nada a ver com não lutar para que ela se aperfeiçoe e melhore em vários aspectos na sua operação em várias regiões do Estado. Aqui se falou do lucro, aqui se especulou, a Lucinha chegou com o número exato, o lucro da SEDAI em 2019 foi de pouco mais de R$1 bilhão, dos quais 374 milhões, portanto, quase 40%, foram repassados ao Tesouro Estadual. Isso é um outro debate que a gente tem que fazer, deputado Luiz Paulo. Aliás, tem um projeto de lei de nossa autoria, minha e sua, que propõe à Assembleia esse debate, né, sobre a destinação do lucro líquido da SEDAI ao final de cada exercício. Isso é um bom debate, porque para melhorar, para aperfeiçoar a sua operação técnica, para melhorar a forma como ela lida com os recursos naturais dos ecossistemas de onde ela capta as águas, é muito importante que haja recursos para financiar tudo isso. E pode ser, por exemplo, que esses recursos provenham, ainda que em parte, de uma parcela desse lucro que ela transfere em grande quantidade ao Tesouro Estadual. Então, é um bom, e não há contradição nenhuma. Não há contradição nenhuma em defender como valor, defender como princípio, né, que a água seja um bem indispensável à vida, que o saneamento como um todo é a política mais importante de prevenção à saúde, deputada enfermeira Rejane, que está conosco aqui, o saneamento básico, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, sem dúvida essa é a política mais importante do ponto de vista da prevenção, né, em saúde. Agora, não tem nenhuma contradição em defender esses valores, esses pontos de vista, e eu respeito quem defenda valores opostos, divirjo, mas respeito, não tento classificar como nada, é só uma divergência de ponto de vista. Agora, não há contradição em defender esses valores e em reconhecer que a SEDAI é lucrativa e esse lucro tem que ser muito melhor empregado, né, na preservação ambiental, na melhoria da formação continuada e aprimoramento dos seus quadros, na melhoria técnica e tecnológica da sua operação, na ampliação da sua cobertura. É disso que a gente está falando. Então, esse é o quarto pedido. E por último, deputado capitão Paulo Teixeira, e termino as minhas 5 notas, eu não quero deixar de fazer menção, no dia de hoje, deputado capitão Paulo Teixeira, dia 27 de agosto, eu não quero deixar de fazer menção aos 40 anos
aos 40 anos do atentado à bomba à Ordem dos Advogados do Brasil, em 27 de agosto de 1980, quando, na sede da OAB Nacional, uma carta-bomba foi endereçada ao presidente da época, Eduardo Seabra Fagundes. Essa carta, infelizmente, explodiu, não na mão do presidente, mas na mão da secretária da OAB, dona Lida Monteiro da Silva. Portanto, é de se registrar esses 40 anos. A OAB Nacional definiu essa data como uma data nacional de luto da OAB, porque aquele atentado, aquela agressão, naqueles tempos ainda sombrios, era o início dos anos 80, havia um processo de distensão política, mas teve o atentado da OAB, Luiz Paulo e Rejane, teve depois a tentativa de atentado que seria uma carnificina no Rio Centro, em 1981. Tudo isso significa um conjunto de riscos que estavam postos e que não podem voltar, Rejane, e que não podem voltar em relação ao Estado democrático de direito. O atentado que matou Dona Lida, que feriu de morte Dona Lida, que feriu de morte a advocacia brasileira, feriu de morte a sociedade democrática no Brasil, foi também um atentado contra o Estado democrático de direito, foi a manifestação dos extremistas que não queriam que o Brasil iniciasse um processo de redemocratização. Então, nestes tempos difíceis em que vivemos no Brasil, é importante lembrar, não celebrar, lembrar os 40 anos desse atentado, o que ele representou, e aprofundar a nossa defesa em torno da democracia, das instituições da democracia, do Estado democrático de direito, de valores como os direitos humanos, como a igualdade, enfim. Então, é muito importante lembrar para não repetir, e por isso que a OAB Nacional definiu que dia 27 de agosto será para ela, doravante, Dia Nacional de Luto da Advocacia Brasileira. Muito obrigado, deputado Capitão Paulo Teixeira. Eram as notas que eu queria fazer na sessão de hoje. Eu vou passar a palavra agora à deputada